Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje será os sinais de pontuação. Mas antes de a gente conhecer e falar um pouquinho de cada um deles, a gente vai entender qual o sentido, qual a função dos sinais de pontuação. Bem, antes de mais nada, a gente tem que entender a finalidade da escrita. A escrita ela justamente representa a nossa fala de modo gráfico. Como assim? Quando a gente fala, quando a gente se expressa, diz algo, falando, fica muito visível nos gestos, na entonação da voz, não é? Nas caras e bocas que a gente faz. Então, às vezes, a gente consegue até compreender o que o outro quer dizer pelo olhar, por um gesto, enfim. Mas quando eu coloco tudo isso para grafia, para escrita, fica muito difícil eu conseguir entender o que a pessoa quer dizer através somente das letras, dos sinais gráficos. Por exemplo, eu posso dizer assim, pare, né? E aí eu coloco o ponto final, pare. Estou dizendo pare. Mas se eu colocar um sinal de exclamação, você não vai ler dessa forma, um pare. Você vai ler pare. Você vai ler com mais ênfase. Então, essa é a função dos sinais de pontuação. É dar entonação à nossa fala quando ela se transporta para a escrita. Porque se eu apenas escrever o que eu falei, sem nenhum sinal de pontuação, não vai ter entendimento, né? Mas aí quando você coloca uma vírgula, quando você coloca uma interrogação, você já sabe automaticamente que eu estou fazendo uma pergunta. Quando eu coloco, como exemplo anterior, uma exclamação, você já sabe que eu estou dando ênfase àquilo que eu estou dizendo. Então, essa é a função dos sinais de pontuação. É dar ênfase, não é? A fala, é transformar a escrita em entendível, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles, tá bom? Como dito anteriormente, os sinais de pontuação orientam a leitura e nos ajudam a compreender a entonação da frase. O primeiro e mais conhecido de todos talvez seja o ponto final, né? Como o próprio nome diz, ele finaliza, ele encerra frases declarativas, ou seja, afirmações e negações. E aí eu tenho esse exemplo. Prestarei bastante atenção nesta aula. Então, eu fiz uma declaração de forma afirmativa de que eu vou prestar muita atenção nessa aula. E aí encerrei com um ponto final. Eu também posso usar o ponto final para separar orações, períodos, como nesse exemplo. Fica comigo, não vá embora. Também faço uso do ponto final nas abreviaturas. E aí eu tenho aqui, como exemplo, AV ponto, que nada mais é do que a abreviação, a abreviatura de avenida, né? Eu posso usar isso no endereço, Avenida Mário Domingues. Para não escrever avenida, então eu abrevio AV ponto Mário Domingues. Também uso nos pronomes de tratamento, como por exemplo aqui, Vossa Excelência. Então, veja que eu abreviei o vossa apenas com V e o ponto, né? E o excelência, fiz apenas o uso do E e do X, colocando o A, né, como terminação, excelência. E mais uma vez o pontinho. Então, eu uso também o ponto final nas abreviaturas. 2 pontos. Bem, eu uso os 2 pontos com as seguintes finalidades. Uma delas é iniciar a fala de personagens em um diálogo. E aí, eu tenho como exemplo, ela gritou. 2 pontos. Quando você coloca esses 2 pontos, você já espera algo. Você já espera pela fala do personagem. Então, ela gritou, 2 pontinhos. O que é que vem aí depois? A fala. E o que é que ela diz? Vai embora, né? Também faço uso dos 2 pontos quando eles antecedem enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Vejam só. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos.
Perceba que agora eu vou explicar, porque primeiro eu afirmei que existe um problema nessa geração, né? Esse é o problema dessa geração, 2 pontos. E aí você já espera pela explicação. Que problema é esse? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então aí está se encaixando em palavras que explicam ou resumem ideias anteriores, né? Primeiro dei a ideia, eu disse que essa geração tem um problema, 2 pontinhos, e aí vem a explicação. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Eu também uso os 2 pontos justamente quando antecedem enumerações, como é o caso aqui. Anote meu número de telefone. Né, 86, não é meu número de telefone, tá, gente? É só um número fictício. Mas a gente vê muito isso, por exemplo, nas agendas. Número de telefone, 2 pontinhos, né? Então, eu uso os 2 pontos nesses casos. Também, antes de citação. Primeiro, eu tenho que explicar o que é citação para vocês. Né? Citação é justamente a fala de alguém no seu texto, a fala de outra pessoa no seu texto. E vocês vão conseguir entender isso muito mais adiante, essa questão de citação, mas é mais ou menos assim. Eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho sobre algo muito importante, escolho um tema muito importante, e eu escolho um autor para justificar esse meu tema, para mostrar que eu tenho razão. Vamos escolher um tema como bullying. Eu vou escrever algo sobre bullying e os danos que ele pode causar às crianças. E aí eu procuro um estudioso, um psicólogo, alguém que entenda a fundo sobre bullying e coloco a citação, coloco a fala dele no meu texto para dar ênfase, para justificar. Eu tô certa, de acordo com fulano de tal, eu tenho razão, é para dar embasamento, tá? Então, citação é a fala de alguém, de outra pessoa no seu texto. E aqui eu tenho, como já dizia Vinícius de Moraes, 2 pontinhos, e o que é que Vinícius de Moraes dizia? O que é que ele diz? E aí vem a explicação, né? Que o amor não seja eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure, ok? Então, eu uso também os 2 pontos antes de citação. Ponto e vírgula. Utiliza-se ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. É como se eu estivesse mais ou menos fazendo uma lista. Imagine você que você vai fazer uma lista de supermercado e a seção vai ser seção de limpeza. E aí você vai estar fazendo uma listinha, seção de limpeza. Primeiro item, água sanitária, ponto e vírgula. No caso, ainda tem mais produtos, você ainda vai comprar mais coisas. Então, água sanitária, ponto e vírgula. Sabão em pedra, ponto e vírgula. Sabão em pó, ponto e vírgula. Detergente, ponto e vírgula. Bucha de prato, ponto. E aí, quando eu findo essa minha listinha, essa minha sequência, eu encerro com ponto final. Então, veja aí, nesse caso, eu fiz uma sequência utilizando uma receita, né? Que é uma das maneiras que a gente tem de escrever esse gênero textual, que é justamente colocando os ingredientes um abaixo do outro. E aí eu tenho uma xícara de trigo, 4 ovos, aliás, uma xícara de trigo, ponto e vírgula. Isso já me indica que eu preciso de mais ingredientes, que tem mais ingredientes a vir. 4 ovos, ponto e vírgula, uma xícara de leite, ponto e vírgula, uma xícara de açúcar, ponto e vírgula, uma colher de fermento, findou a minha sequência, eu termino com ponto final. Reticências. As reticências são usadas para indicar uma interrupção, uma dúvida, uma hesitação de pensamentos. Vejam só o que eu quero dizer, como quanto é importante o uso dos sinais de pontuação. Imagine vocês que eu aqui não tivesse esses sinais de pontuação, essas reticências, que no caso aqui está me dando uma hesitação,
não é? Eu estou hesitando no que eu vou dizer. Então, se não houvesse as reticências aqui, sabe? Eu queria te dizer que a esquece, né? Então fica incompreensível. Mas aí, quando eu coloco as reticências no meu texto, na minha oração, perceba como se transforma, como você vai ler diferente, sabe? Eu queria te dizer que... esquece. Então, muda essa entonação. Você não vai ler de forma corriqueira, sabe? Eu queria te dizer que esquece. Não. Se ali tem as reticências, que nesse caso ele está dando uma questão de hesitação, né? Eu quero dizer algo, mas eu não sei se eu realmente digo. Então, sabe? Eu queria dizer que... esquece, né? Também uso reticências para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Como assim? Tá faltando algo nessa frase. Se eu lesse sem as reticências, talvez se você pedisse com jeitinho. Se eu pedisse o quê com jeitinho? E aí, quando você faz uso das reticências na grafia, na escrita, muda totalmente o seu pronunciar. Talvez, se você pedisse com jeitinho, né? Aí essas reticências dá o quê? Uma dúvida, né? Eu interrompi o meu pensamento. Essa oração ela não está completa, mas só a presença das reticências já dá pra gente entender mais ou menos que você tinha que ter um jeitinho mais brando de falar. Então, talvez, se você pedisse com jeitinho. Eu também uso reticências ao fim de uma frase gramaticalmente completa, mas com a intenção de sugerir prolongamento da ideia. Perceba aqui. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. O que esse reticências aqui está dando a ideia? É de que ainda tem mais coisa. Eu só não citei, eu só não quis me prolongar. Mas, dentre tudo isso, essas coisas tão ruins, esse reticências ainda quer dizer que tem mais aí por vir. Eu só não quis me prolongar, certo? Não quis, como o enunciado tem aqui, sugerir prolongamento da ideia. Você já vai saber que tem mais coisa aí. Só não citei, mas de acordo com o que já está escrito, você sabe que são coisas ruins, né? Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. E aí eu tenho o sinal de interrogação, que é um dos mais conhecidos e que de cara você já sabe que ele é usado em perguntas, né? E que ele indica dúvidas e questionamentos. E aí, vamos ler essa oração sem a interrogação. Será que vou tirar 10 na prova? Será que vou tirar 10 na prova? Então, você consegue entender, mas fica uma coisa, né, como se você estivesse afirmando. Mas aí, se você coloca o sinal de interrogação, a sua entonação vai mudar. O seu modo de ler também vai mudar, né? Será que vou tirar 10? Será que vou tirar 10 na prova? Você muda a sua forma, a sua entonação. Às vezes, a interrogação também pode ser utilizada juntamente com um ponto de exclamação, e a gente vai ver esse mais adiante, para enfatizar o enunciado. Vejam só, nessa oração eu tenho aqui, não acredito, é sério? Então, você sabe que eu não tô acreditando, seja lá o que foi que aconteceu, e eu tô perguntando se isso realmente é realidade. Eu fiz um questionamento. Mas aí, quando eu coloco uma exclamação, além de eu estar fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta que meio me assustou, que meio me alertou. Então, eu vou ler mais ou menos assim. Não acredito. É sério? Né? Então, mudou toda a entonação. É isso que essa é a função dos sinais de pontuação. É transformar a fala. Quando eu passo a fala para a grafia, é dar entonação. Exclamação. E aí a exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Ela tem meio esse poder de escandalizar, de dar ênfase à oração. E aí eu vou ler. Que delícia! Este bolo é maravilhoso.
tô dizendo que eu tô muito alegre, que eu tô gostando do bolo, né? Mas também pode indicar medo. Ai, que medo, né? Eu estou exaltada, eu estou aí dando ênfase, mas num caso, ela já está representando de outra forma. Ela já está me dando espanto, medo, certo? Usamos as aspas para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, palavras estrangeiras, palavrões, expressões populares. E aí eu tenho os seguintes exemplos. A aula do professor foi irada, né? Irada é uma gíria, então eu marco a palavra irada com aspas, porque aí eu já sei que não está escrito, não está na norma culta, representa uma gíria. Às vezes eu falo muito assim, poxa, isso é muito massa, poxa, não é? É muito massa, então esse massa é uma gíria, então ele deve estar destacado na escrita, entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Nós temos muito essa questão de colocar as palavras estrangeiras no nosso vocabulário, né? Então, o que é o feedback? O feedback é uma informação. Ele quer uma informação, ele quer saber qual foi a resposta do cliente, se gostou, se não gostou, né? Então, veja que feedback, que é uma palavra estrangeira, justamente está marcado por aspas. Mas eu também uso as aspas para indicar uma citação. Lembra que eu expliquei o que é citação? E lembra também que eu disse que antes da citação eu devo colocar 2 pontinhos, não é? De acordo com o fulano de tal, como o fulano de tal falou, já dizia o poeta, e aí 2 pontinhos. Em seguida, eu venho com a citação propriamente dita, com a fala da determinada pessoa. Mas para isso, eu tenho que colocar toda essa fala entre aspas, tá? Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo um texto e eu colocar, vamos lá, de acordo com Paulo Freire, e não colocar essas aspas, e não colocar como citação, é como se eu estivesse fazendo uso indevido da palavra do autor. É como se fosse eu que tivesse dito aquilo e não foi. Então, quando eu coloco as aspas, eu estou ali dizendo que é uma citação de determinada pessoa. Então, toda a citação, ela deve vir seguido antes de 2 pontos e depois do início ao fim marcado com aspas. A primeira palavra até a última palavra. Na primeira palavra eu coloco aspas e finalizo também, fecho aspas. E aí eu tenho também um exemplo. Como já dizia o poeta, perceba aí 2 pontos, abro aspas, a mão que afaga é a mesma que apedreja, fecho aspas. Ponto final. Travessão. O travessão, como o próprio nome diz, né, justamente um risquinho assim, mais largo, né? Ele é usado para iniciar a fala de um personagem em um diálogo. Eu tenho os seguintes exemplos. Então, ela disse, 2 pontinhos. Eu sei que vem alguma coisa aí, né? Alguém disse alguma coisa, eu vou saber agora o que foi. Então, eu já coloco o travessão, que vai me dizer, vai me indicar que aí é uma fala de um determinado personagem. Então, ela disse, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. O travessão também pode indicar mudança de interlocutor nos diálogos. Uma conversa, né? A conversação. Um fala, o outro fala. Então, como acabei de dizer, mudança de interlocutor. Doutor, o que tenho é grave? E aí você já sabe que aqui vai ser a resposta do doutor. Não se preocupe, é uma simples infecção. Mas aí lembrando que toda a conversação, cada fala de determinado personagem vai ser antecedida pelo travessão. Se faz uso também do travessão quando eu consigo unir grupos de palavras que indicam itinerários. Itinerários é justamente ligar caminhos,
tem a ver com questão de distância, não vou lhe dar o meu itinerário, não vou lhe dar, no caso, o caminho que eu vou seguir, o que é que eu vou fazer no decorrer do dia. E aí eu tenho como seguinte exemplo. A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado. Eu poderia colocar assim: a rodovia que liga Belém a Brasília está em péssimo estado. Mas somente fazendo uso do travessão, fica implícito aí, né, que a rodovia, o caminho entre Belém e Brasília está em péssimo estado. Então, quando se tratar de localidades, de caminhos, vai se encontrar muito essas questões do uso do travessão ligando um lugar ao outro, tá? Também pode ser usado em substituição à vírgula em expressões explicativas. E aí eu tenho o seguinte exemplo. Madonna, travessão, a rainha do pop, outro travessão, virar o Brasil. Isso poderia ser, se eu colocasse entre vírgulas, um aposto, né? Madonna, vírgula, a rainha do pop, vírgula, virar o Brasil. Perceba que esse a rainha do pop, eu estou dando um detalhe a mais, né? Eu estou dando uma indicação de quem é Madonna, falando algo sobre Madonna, que poderia ser descartado. Madonna virar o Brasil. Quando eu coloco que ela é a rainha do pop, você já imagina que tem algo a ver com a música. Então, poderia sim estar entre vírgulas, Madonna, vírgula, rainha do pop, e aí seria um aposto, e vocês vão ver esse assunto ainda. Mas eu posso usar o travessão também substituindo vírgulas, né? No lugar que aí, no caso, está o travessão, poderia ser vírgula, tá? Eu vou fazer uso da vírgula justamente para indicar uma pequena pausa na leitura, para separar elementos em uma frase, para separar o nome do lugar na escrita de datas, também para separar a questão de rua, de endereço. Por exemplo, aqui tem Goiânia, é a cidade, né, vírgula. Então, eu estou separando aqui o lugar e a data. Goiânia, 22 de fevereiro de 2019. Eu poderia também estar fazendo uso da vírgula na questão de endereços. Rua Marechal da Fonseca, vírgula, número 89, vírgula, bairro Centro. Então, eu sempre vou fazer uso da vírgula na escrita de datas e separando o lugar da rua, o bairro, o número. Sempre vai estar a vírgula ali presente na questão de endereços e de separação de lugar e datas. Eu tenho no seguinte exemplo: hoje vamos ao cinema, almoçar na casa de meus avós, ao parque de diversões e ao teatro. E aí eu estou separando elementos, né? Estou aí, perceba que eu dou uma pausazinha na lida. Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa de meus avós, ao parque de diversões e ao teatro. E eu estou fazendo uma separação de tudo que eu vou fazer no meu dia. E perceba que eu finalizo com um ponto final. E a última coisa que eu faço, eu não colocaria aqui vírgula. Por exemplo, ao parque de diversões, vírgula, ao teatro. Não. Eu finalizo com a conjunção e. Conjunção aditiva e. Hoje vamos ao cinema, vírgula. Almoçar na casa de meus avós, vírgula. Ao parque de diversões e ao teatro. A última coisa que eu vou fazer é ao teatro, então, ao invés de vírgula, eu coloco aí a conjunção. E finalizo com ponto final. Nesse exemplo aqui, eu estou separando elementos em uma frase. Como eu já disse anteriormente, o assunto sobre vírgula, ele é bem mais extenso, mas vocês vão aprender isso no momento certo, tá bom? A aula de hoje termina aqui e a gente faz como sempre fazemos. Vamos para o nosso grupo, vamos tirar outras dúvidas, fazer uma atividade referente ao assunto de hoje, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus.